Meus queridos, sem mais demora, quero chamar vocês para abrir comigo, convidar para abrir comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Essa passagem de Hebreus, esse capítulo 11 de Hebreus é muito conhecido. É um capítulo que já rendeu muitas pregações, muitas reflexões por muitos pastores. E hoje eu quero trazer aqui uma reflexão também baseada nesse texto, baseada nessa passagem. E nós vamos ler os versículos do 1 até o 10. Eu não vou explorar todo o capítulo 11, porque tem muitas nuances que nós lemos aqui que se repetem e que vão ser aproveitadas dentro dessa nuance de repetição e de continuidade nesse trecho que nós vamos ler. Amém? Vamos ler do 1 até o 10, então. Amém? Está aí na tela, não sei se já está. Está assim na versão NAA, é o que eu estou lendo aqui também. Amém? Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo querido, a Tua palavra foi lida, e eu quero apenas apresentar, Senhor, esse tema que a Tua palavra nos traz para a meditação, para a reflexão. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor transmita aquilo que está no Teu coração para o nosso coração. Papai, que eu agora diminua e que o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, me use como instrumento para trazer, Senhor, aquilo que é próprio, aquilo que está no Teu entendimento, aquilo que está na Tua vontade, no Teu propósito, fazer com que nós, ó Pai Santo, meditemos aqui, reflitamos aqui juntos hoje, em nome de Jesus. Papai, assim te peço que a Tua palavra, ela, Senhor, nos encha de poder, nos encha, Senhor, de revelação e nos encha, Senhor, de entendimento e discernimento, Papai, da vida, Senhor, que traz, Papai, da fé que traz vida integral para as nossas vidas nessa noite. É minha súplica e minha oração no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Quando a gente lê uma passagem como essa, que fala, inclusive, desse Abraão, que é uma figura inspiradora para mim, eu fico me perguntando o que eu faria. E eu trago a pergunta para você também: o que você faria se Deus pedisse algo para você que parecesse humanamente impossível, que parecesse humanamente dificílimo, algo que custasse aquilo que você mais ama? Você daria? Abraão deixou a sua terra sem saber o destino. E nós vivemos num mundo em que para tudo se exige evidência, se exige, localização. Nós somos o mundo do GPS. Não é verdade? Nós somos o mundo das redes sociais. Somos o mundo do Waze. Nós somos o mundo do Google Maps.
somos um mundo que exige localização para tudo. Exige direção para tudo. Mas Deus quer nos ensinar hoje a operar num mundo onde a certeza ela vem antes da visão. Ela vem antes do GPS, ela vem antes do Waze. Uma certeza que é de outro tipo, onde a confiança é o que materializa a promessa. Deus quer nos trazer hoje uma reflexão sobre como confiar nele e o que é confiar nele. A natureza da fé vai nos levar à pergunta que a questão sobre nós não é se nós temos fé em alguma coisa, mas que tipo de fé nós temos. Fé em alguma coisa todos nós temos. Tem pessoas que têm fé em si mesmo. Tem pessoas que têm fé no chefe. Tem pessoas que têm fé, enfim, na Beth. Erroneamente, equivocadamente, mas tem. Tem gente que tem fé na sua seleção da moda. Tem gente que tem fé em muitas coisas. Mas o tipo de fé que Deus espera de nós é desse tipo que a Kelly também compartilhou conosco aqui em parte. Uma fé que sabe olhar para as circunstâncias sabendo que Ele está no caminho, que Ele está na tribulação junto com a gente, Ele está no barco junto com a gente. O mar está revolto, Ele está junto com a gente. Está difícil, Ele está junto com a gente. Está no vale da sombra da morte, Ele é o nosso pastor no meio do vale. É esse Deus que a gente precisa conhecer. E o Senhor talvez esteja querendo fazer com que nós reflitamos hoje sobre isso. Nós vivemos num momento entre tempos. Esse é o tempo entre o que Deus prometeu e o que efetivamente a gente está vendo. É o tempo entre aquilo que nós esperamos receber e o tempo em que as circunstâncias revoltas, tribulosas, dificultosas estão à nossa volta. E nós precisamos lembrar que, muito obrigado, meu querido, é nesse abismo que a fé constrói as pontes que a gente precisa. É no meio das dificuldades que a fé se torna passagem, se torna libertação. É no meio da dificuldade que a fé se torna ponte, que a fé se torna esperança, que a fé se torna certeza do que se espera, a convicção do que você não vê. Hebreus 11 nos mostra que a fé não é mero otimismo ou sensação de controle. Quantos aqui não gostam de ter controle sobre as coisas, né? Existe uma sanha hoje no mundo de ter controle. Quando, na verdade, a gente não controla muita coisa. A gente, quando muito, controla, né, onde está o nosso celular, e nem sempre. Né? Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas só sabem onde está o seu celular. Só tem certeza, convicção de onde está o seu celular. E, às vezes, nem o celular sabe onde está. E é nesse mundo em que nós precisamos entender que o controle de todas as coisas está na mão dele e não na nossa. É nesse mundo que nós precisamos entender que fé é uma questão de arquitetura celestial. É uma questão de caminhada celestial. Caminhada rumo ao céu, não caminhada apegada à terra. Quando a gente pensa nessa fé, essa fé bíblica propõe que nós ousemos confiar, que nós tenhamos ousadia, porque Deus é fiel. Amém? Diga comigo, Deus é fiel. Agora eu quero que você pense por um pouquinho, aí na sua própria mente, no seu próprio coração, feche os teus olhos por uns segundos aí. Eu entendo o que isso significa, saber que Deus é fiel. Essa fé constrói pilares para que a gente entenda qual é o fundamento da nossa vida. E nós vamos tentar descobrir esses pilares. Eu quero ser bem objetivo. Pode abrir seus olhos, quem está fechado aí. Amém? Era só alguns segundos mesmo, para você pensar sobre essa questão da afirmação de Deus é fiel. Será que você realmente entende isso com clareza? Será que você se apossa disso com clareza? Será que você está vivendo essa realidade com discernimento e com fé? Deus é fiel. E como eu disse, essa fé constrói pilares. E nós vamos descobrir alguns aqui, rapidamente, eu quero falar com vocês sobre eles. Mas o primeiro pilar, de 5 que eu quero tratar aqui rapidamente, é que a fé, ela é confiança na promessa. Há uma promessa para mim e para você. Diga, há uma promessa.
Agora diga para você mesmo, há uma promessa para mim. Agora diga para quem está do seu lado, há uma promessa para você. Todos nós recebemos promessa. Fé é confiar na promessa. Promessa é aquilo que se faz e que se recebe. Mas enquanto a promessa não é realização, promessa é expectativa. Não é verdade? Promessa é apenas expectativa. Assim como a esperança é expectativa. Mas fé é confiança na promessa. Como Deus nos diz aqui, por essa palavra. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem expectativas? Você tem expectativas? Amém? Todo mundo tem expectativa. A fé é a certeza da coisa que você espera. É certeza daquilo que você tem expectativa. É convicção de fatos que você ainda não vê. Convicção de coisas que ainda não se materializaram, mas que pela fé você já projeta. Pela fé você já toma posse, porque a carta de posse já foi dada para você. Você só ainda não usufrui. Você só não colocou os pés no terreno, mas a terra da promessa já está dada para você. Já tem uma escritura no seu nome. Por isso Jesus disse, olha, eu preciso ir para preparar para vocês lugar. Na minha casa, onde eu moro, há muitas outras moradas. E eu estou indo para lá preparar lugar para vocês. Então, creia que a posse é só a consequência. Mas você já tem a escritura. Então, fé é confiar nessa promessa. A NVT, outra tradução dessa mesma passagem, diz: a fé é a certeza de que receberemos o que esperamos e a prova da existência do que não vemos ainda. Amém? A fé é como um título de propriedade espiritual. É como um título de propriedade do que Deus prometeu para mim e para você. No grego, pistes, fé, tem uma conotação de firmeza. Amém? De coisa firme, coisa bem fundamentada. Então não é crença emocional. Amém? Quem pensa que fé é emocionalismo, está enganado. Fé não tem tanto a ver com emoção. A fé nos emociona, mas ela não é emoção. Fé é convicção. Fé é aderência consciente à verdade da promessa. À verdade do que Deus disse. À verdade do que Deus prometeu. Amém? Segundo pilar, dos 5 que eu trouxe aqui para a gente refletir, o segundo pilar é que a fé é o critério da aprovação divina. Quando a gente pensa em fé, a gente não pensa numa coisa que diz respeito a um sentimento que passa pelo coração e que depois se esvai. Não, fé tem a ver com uma postura que a gente assume. Fé tem a ver com uma atitude que a gente toma. Fé tem a ver com uma decisão que a gente toma. E aí, a fé é o critério da aprovação divina. Deus olha para nós e nos aprova quando Ele vê fé em nossos corações. Quando Ele vê fé na nossa atitude. Quando Ele vê fé na nossa disposição. Quando Ele vê fé no nosso serviço, mesmo diante das dificuldades que a gente vê. Aqui a Ávila falou que veio de uma cirurgia, está aqui pronta para servir. Né? A Kelly falou das tribulações que ela viveu, está aqui servindo. Eu também vivi minhas tribulações hoje, mas estou aqui servindo. E não estou fazendo isso para me gabar e para gabar ninguém aqui. É porque a fé, ela nos prepara, ou ela deve ser vivida atitudinalmente como uma postura de prontidão para responder a Deus. Não como uma condição. A fé não é uma condição que a gente impõe para Deus, pelo contrário. A fé é só o critério que Deus escolheu para que a gente acesse Ele, acesse a sua graça. Não diz lá a palavra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a nossa salvação, redenção, nossa transformação, nossa bênção, nossa santificação depende dEle. Mas a fé é a atitude que diz: Senhor, eu quero. Senhor, eu não estou sentindo. Senhor, eu não estou vendo. Mas eu quero, eu creio. Eu tomo posse. Fé é o critério da aprovação divina que vem revelado aqui em 3 versículos, pelo menos nessa passagem. E eu quero destacar. O versículo 2 nos diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho de quem? De Deus.
Deus olhou para eles e viu que eles tinham bom testemunho. Deus olhou para eles e se agradou, se alegrou com a vida deles. Mas foi por quê que Deus se alegrou? Que Deus teve essa percepção de que eles eram bons, agradáveis para Ele? Por causa da fé que eles tinham. Não é porque eles eram perfeitos. Não é porque eles eram, digamos, pessoas, digamos assim, sem nenhuma falha. Que não tenham passado em nenhum momento por uma dúvida. Não. Todo mundo que tem fé passa por um momento de dúvida, por um momento de dificuldade, por um momento de questionamento, por um momento em que a sua fé ela vai ser crivada pela tribulação. Ela vai ser crivada pela dificuldade, pela resposta que não vem, por aquela oração que você tem feito reiteradamente e que a resposta parece demorar. A fé vai ser observada por Deus aí também. E ela vai ser o critério de aprovação que o Deus vai olhar para você e vai dizer, meu servo tem fé. Olha só o que ele faz com Abraão, né? O que ele faz com Abraão? Pede o filho. E Abraão vai e entrega o filho. Eu não quero falar sobre isso agora porque eu vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. A NVT, ela traz uma tradução que mostra que os antigos foram aprovados por esta fé. A fé não é para a gente se sentir bem, sabe? Tem gente que pensa que fé é alguma coisa que faz a gente se sentir bem. A fé faz a gente se sentir bem. Amém? Quem aqui se sente bem quando vê que a sua fé está forte? Quando vê que a sua fé está robusta, intensa? Quando vê que o seu fervor ele está assim, né, robustecido, está forte? Todo mundo gosta. Mas fé, essencialmente, não é isso. Fé é você acreditar, mesmo quando parece tudo dizer para você, não creia mais. Fé é a capacidade de continuar, mesmo quando as coisas dizem para você parar. Fé é a capacidade de você olhar para a graça, sabendo que ela está lá, mesmo quando você não a sente. Quando a gente lê o versículo 4, ele diz também, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Sabem, tem muita gente que se pergunta qual foi a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Ah, foi porque um entregou animais e o outro fez oferta de hortaliça? Não, aqui a resposta está aqui, ó, clara. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Qual foi a diferença entre a oferta de Caim e a de Abel? A de Caim foi uma oferta formal. A de Abel foi uma oferta de fé. Vocês entenderam a diferença? Simples assim. Quem faz oferta de fé, entende na presença de quem está. Entende quais foram as promessas que recebeu dele. Entende o que recebeu na sua vida, tem recebido na sua vida. Lembra da história de convivência com esse Deus. Você não se esquece dos benefícios que o Senhor tem feito. Lá no Salmo 103, Moisés fala para a gente fazer isso, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Né? E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A gente não pode se esquecer dos benefícios do Senhor quando a dificuldade aparece. Quando a tribulação acontece. Nós temos que demonstrar para o Senhor que a gente tem fé, como Abel tinha. Por fim, o versículo 6, a primeira parte do versículo diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu volto ao ponto do pilar. Fé é o critério de aprovação divina. O que nos diz o versículo 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente agrada ao Senhor quando manifesta fé nele. E a fé é fundamentalmente confiar. É se render. Fé não é um código de crenças. Fé não é simplesmente um sentimento, uma vibe, né? Formar aura, nada desse tipo de coisa, tá? Fé é confiança, rendição. Coração rendido, coração vertido, convertido a Ele o tempo todo. Amém? Eu ia falar sobre João 3,16 aqui, mas eu acho que eu vou perder tempo. Eu vou pular para o próximo pilar. Tinha algumas coisas para falar, tá? Seria bem legal. Mas o Senhor falou comigo, não,
passa. Não é o momento. O terceiro pilar é que a fé, ela é discernimento da onipotência de Deus. O versículo 3 nos diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que isso, no contexto dessa passagem, tem a ver para nós? O que isso nos ensina? Que você precisa discernir quem é o teu Deus. Você precisa discernir a escala do poder dele. A escala do poder dele é incompreensível para nós. Não há nada que ele não possa fazer. A única coisa que Deus não faz é negar a si mesmo, ser contra si mesmo. Alguma coisa que contradiga a sua natureza, sua justiça, seu amor, sua perfeição, ele não faz. Mas qualquer outra coisa, Deus pode fazer. Olha só o que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra e se sustenta pelo poder de Deus. Tudo o que nós vemos foi trazido à existência desde o nada. Já contemplou isso? Você já imaginou isso na sua mente algum dia? Deus trouxe à existência tudo o que você vê à sua volta desde o nada. Nada existia. E Ele trouxe tudo à existência. Ele trouxe tudo à tona. Ele fez tudo acontecer pela palavra. Haja luz, houve luz. Façamos o homem. E foi feito o homem. Deus traz à existência todas as coisas por sua palavra e sustenta pelo seu poder. E a outra parte do versículo diz: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso tem uma pedagogia para nós. Nós precisamos parar de pensar na forma como a gente vive a vida cristã como uma necessidade de ver. A gente vê, a gente lê na palavra, melhor dizendo, né? Nós não nos movemos por vista, mas sim pela fé. Né? Nos movemos por fé e não por vista. Essa é a ordem exata do versículo. Ou em outras passagens que fala sobre essa questão de que nós não somos guiados pelo que vemos. E essa passagem aqui também fala a mesma coisa, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A fé é aquilo que projeta o que está invisível agora como coisa visível daqui a pouco. A fé contempla a onipotência. A fé discerne a onipotência. A fé louva a onipotência. A fé adora o Deus onipotente. A fé reconhece que há um Deus que pode qualquer coisa na condução da vida. Vocês entendem isso? Um Deus que pode qualquer coisa, conduz a minha vida e a sua vida. Não é qualquer pessoa. Sua vida não está ao léu, sua vida não está jogada. Sua vida está na mão do onipotente. Entenda isso. Sua vida está na mão daquele que pode tudo. Não há nada fora do alcance dele. Nem seus pensamentos. Nem suas expectativas. Todas elas Deus conhece. Nosso Deus é Deus do impossível, queridos. A gente precisa pensar nisso mais vezes. Pensar nisso com mais seriedade. Pensar nisso com mais confiança. Amém? Porque fé é confiar. É discernir, né, essa confiança que nós precisamos ter, discernir essa onipotência para confiar mais. Quarto lugar, quarto pilar que eu quero lembrar a cada um de nós aqui nessa noite, porque Deus me fez lembrar. Eu estou lembrando aqui porque Deus me fez lembrar. E esse quarto pilar é que a fé é obediência radical consciente. Ixi, como é que é, pastor? Obediência radical consciente. Obediência porque é dizer sim ao que Deus mandou. É radical porque é uma obediência enraizada na promessa, enraizada na palavra, enraizada no que Deus quer fazer, enraizada nesse reconhecimento da onipotência dele. E é também consciente, porque você sabe o que está fazendo. É seu sacrifício racional. Amém? É aquele sacrifício, a oferta de si mesmo. Não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É consciente. É com entendimento, é com discernimento do que está sendo feito. É um movimento que mexe com o nosso interior,
mexe com a nossa convicção. Mas precisa ser feito. Deus espera isso. A gente às vezes teima. A gente às vezes titubeia. A gente às vezes reluta. Mas o que Deus espera é isso. Fé é isso. Obediência radical consciente. Sabe quando você descobre que a sua vida estava perdida? Como Jesus diz naquela parábola da pérola de grande valor. Não é? Sua vida estava perdida. Mas quando você encontra aquela pérola, você tem que reconhecer que aquilo muda tudo. Muda a rota de tudo na sua vida. É radical. Faz com que tudo seja repensado, tudo seja recalculado, tudo seja reconfigurado. E há conversão, há completa decisão para outra direção. É isso que significa obediência radical consciente. Como Abraão. Versículo 7 diz, Noé, né? Perdão, antes de Abraão. Versículo 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca. Vocês imaginam aquele contexto de Noé? Imagina só. Não tem chuva acontecendo com muita frequência. Não tem grandes águas próximas do lugar que ele morava. Não tem nenhuma evidência de que o clima está mudando. Né? Hoje nós temos. Nosso mundo é o mundo das mudanças climáticas. Né? A gente fica apreensivo. Volta e meia aparece alguém aí fazendo algum alarde sobre a questão de mudança climática. Mas no tempo de Noé, não tinha. E aí ele começa a construir um barco no meio do nada. Não tinha água perto. E ele construindo o barco. E ele estava resignado a ser considerado louco. O cara é piradão, ó. Está construindo barco? Para quê? Olha o tamanho do barco que o cara está querendo construir. Imagina a cena. Você teria a coragem de Noé? Teria a decisão de Noé? De obedecer radicalmente, consciente de que estava obedecendo radicalmente a uma coisa que pareceria para os outros loucura? Que para todo mundo seria interpretado como isso é coisa de maluco. Coisa de maluco. Eu quero ser o maluco da fé. Eu quero ser o louco pelo Evangelho. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas aquilo que no Evangelho parece loucura para o mundo, isso é sabedoria de Deus para nós. Amém? Porque é isso que a Bíblia diz, que Deus confundiu a sabedoria do mundo com a loucura do Evangelho, a loucura da pregação. E nós vivemos todo dia por essa loucura, que é uma loucura de obediência radical, consciente. Ninguém nos engana sobre a natureza do Evangelho. Nós sabemos qual é. Mas como disse a Kelly hoje aqui mesmo, Evangelho não é só um mar de rosas. Tem rosa no meio do mar? Tem. Tem bonança também? Tem. Mas também tem tribulação. Porque não nos foi dado apenas o crer nele, mas também o padecer por ele, diz a palavra. Nos foi dado compartilhar dos sofrimentos do Salvador, diz a palavra. Nos foi dado entender que aquilo que ele padeceu para forjar pessoas diferentes. E eu disse aqui na última vez que eu preguei, Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos forjados nele. Amém? Deus não tem filho mimado. A gente mima filho, né? Nós conseguimos fazer isso. Conseguimos mimar, conseguimos estragar filhos. Mas Deus não. Deus não estraga seus filhos. Deus não mima seus filhos. Deus os forja. Deus trabalha neles. É por isso que a tribulação acontece. É por isso que a dificuldade vem. É por isso que tem coisas que você ainda não entende. É por isso que você anda, às vezes, com um silêncio de Deus à sua volta, quando você ora. Mas não é porque Ele não está ouvindo. É porque Ele está te testando. Ele está te provando. A gente tem aprendido isso aqui com o Tiago também, não é? Que o homem seja grato. Que o homem se regozije em saber que passa por provações. Porque a provação vai produzir experiência. Vai produzir a aprovação de Deus. Amém? É por isso que quando a gente fala dessa obediência radical, a gente precisa olhar também para Noé. Quando o versículo 8 nos diz, para Abraão. O versículo 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado,
obedeceu. Diga comigo, obedeceu. Obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Você sabe para onde vai? Eu sei. Eu só não sei como é que eu vou chegar lá sozinho. Sozinho eu não chego. Agora eu sei para onde eu vou. Porque Jesus me contou. Jesus falou para nós, não falou? Vocês estão destinados a morar comigo lá no céu. Eu estou indo justamente para preparar lugar para vocês, preparar morada. Lá no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar-vos lugar. Deus está preparando a minha casa celestial, a tua casa celestial, as nossas casas, as nossas mansões celestiais estão sendo preparadas. Só que o caminho tem que ser grudado na mão dele, assim, ó. Para chegar lá, você tem que obedecer radicalmente, conscientemente, seguir segurando na mão dele. Na verdade, ele é que segura apertado. A gente fica tentando, de vez em quando, soltar, né? Mas ele segura. Agora, se a gente permanecer firme, segurado na mão dele, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Amém? Porque a promessa é fiel. E o Deus que fez a promessa é poderoso para nos levar até lá. Amém? Por fim, lembramos que Abraão saiu sem mapa, apenas com promessa. A fé sem decisão é mera fantasia. Mas a fé bíblica, ela é verbo. É ação. Amém? Não é um substantivo, um nome, uma mera palavra. Não, é ação. Exige de nós mobilização. Exige de nós atitude. Exige de nós sair do lugar e responder a Deus adequadamente. O desafio que eu proponho para vocês hoje. Você está disposto a sair do que é seguro para entrar no que é eterno? Porque a gente busca segurança. Nós, nessa vida, buscamos segurança. E não há necessariamente problema nisso. Mas a gente precisa sondar se a nossa busca de segurança não é uma busca que tira Deus do processo. Amém? Pense nisso. Nossa busca de segurança tem que ser uma busca que inclui Deus. Porque se a nossa busca de segurança é um tipo de segurança em que nós queremos tudo ali milimetricamente visível, a gente quer tudo tangível, a gente quer tudo sob nosso controle, tem alguma coisa errada. Porque Deus é que controla. Não somos nós. A gente está na mão dele. Amém? Porque é assim que ele deseja. É isso que ele quer. É isso que ele espera. Que a gente se lance na mão dele. Que a gente se lance nos braços dele. E por fim, o quinto pilar. Fé é desfrute da presença. Fé é desfrute da companhia de Deus. Amém? Se você acha que não, o versículo 5 ele diz assim para a gente: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Vamos tentar entender isso aqui. Enoque, ele foi levado a fim de não passar pela morte. Deus levou Enoque para não passar pela morte. Por quê? Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Quem desfruta da presença, quem reconhece a companhia, o privilégio da companhia, esse desfruta de Deus de uma maneira incomum. Enoque foi um desses incomuns. Um dos que tiveram um desfrute de Deus mais incomuns que a Bíblia registra. Mas esse desfrute incomum foi pela percepção que ele teve de que nessa caminhada de fé, a fé nos diz que nós devemos desfrutar a presença do Senhor. Nós devemos desfrutar a companhia dEle. Nós devemos olhar para o fato de que a companhia dEle está sempre conosco. Todas as coisas que acontecem com a nossa vida, acontecem no meio da nossa casa, acontecem no nosso trabalho, que nos envolvem, todas as circunstâncias que estão à nossa volta, são circunstâncias que apontam para o fato de que em tudo Deus nos acompanha. Em tudo Deus está conosco. Como diz o Salmo 23, até no vale da sombra da morte. Não é assim que diz o Salmo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo.
tu estás comigo. É isso que o Senhor quer que a gente entenda hoje aqui. Desfrutar a companhia, desfrutar a presença, desfrutar quem Ele é. Não meramente pela expectativa do que Ele quer fazer, ou do que Ele vai fazer, ou do que a gente espera que Ele faça. Mas desfrutar o privilégio de ter Ele conosco. Desfrutar o privilégio de conviver com Ele. Sabe essa busca que a Kelly falou? É o anseio do salmista. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti a minha alma. É esse tipo de atitude, esse tipo de busca, esse tipo de sintonia que o Senhor espera de nós. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti, Senhor, suspira a minha alma. É esse tipo de entendimento, de discernimento que o Senhor espera que a gente tenha sobre a fé. Porque é muito fácil falar da fé como conquista, fé como coisa que gera milagre, como fé sobre as circunstâncias. Eu sou filho do rei, eu sou rainha, sei lá o que a gente fala, né? Tem muita gente que fala essas coisas aí. Sou filho do rei, sou filha do rei, sou princesa, né? Coisas do tipo. E aí eu determino, eu faço e eu aconteço. Não. É Ele que determina. É Ele que faz e acontece. Eu só acompanho o ritmo. Amém? Eu acompanho o ritmo dele. Quando eu aprendo a acompanhar o ritmo dele, eu desfruto da presença. Eu desfruto da companhia. Eu desfruto de quem ele é. Eu esqueço um pouco do que eu quero e percebo o que ele quer. Eu esqueço um pouco da minha expectativa e percebo as expectativas dele. Eu deixo um pouco de lado o meu eu e coloco a minha visão, a minha mira só nele. Lembra por que Jesus é o autor e consumador da fé? Quando nós colocamos a nossa vista nele. Né? Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tem muita gente pensando que vai consumar a sua fé, que é o autor da sua fé, que vai fazer tudo acontecer. Não, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É Ele. Tudo é Ele. Tudo veio dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Amém? Ele nos traz bênção e alegria. Nos traz tudo o que a gente precisa. Mas a glória é toda dEle. Não confunda isso. A glória é dEle. E aquele que se gloria, glorie-se em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus. Amém? É isso que significa ter o discernimento de que a fé é desfrutar de Deus, como presença, como companhia. Lá no final desse trecho que a gente leu, os versículos 9 e 10, nos diz assim sobre Abraão: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O versículo 8 dizia que Abraão obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Mas ele trazia no coração uma expectativa. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ele sabia que aquilo ali era passagem. Sabia que aquilo ali era só temporário. E habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas ele tinha uma consciência. O versículo 10 nos revela o que era. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e é o construtor. A sua vida é uma construção que Deus quer construir. Sua vida é uma obra de Deus. E Ele quer construir. Deixa. Feche teus olhos. A nossa maior recompensa, queridos, é Ele. A companhia dEle. O privilégio de andar com Ele. A fé verdadeira vê recompensa na caminhada antes mesmo de chegar ao destino final consumado. Nós precisamos compreender que essa fé que encaminha, esse tipo de fé que encaminha a vida integral,
que Cristo quer nos dar. A.W. Tozer, escritor cristão maravilhoso, ele tem uma frase que diz o seguinte: a fé é o olhar da alma para um Deus que se revela. Deus quer se fazer conhecido. Deus quer se mostrar para nós. Deus quer fazer a gente desfrutar a companhia dele. Deus quer fazer com que a gente entenda que a fé é confiança na promessa. Deus quer fazer com que a gente entenda que fé é o critério da aprovação dele. Quando ele olhar para nós, ele vai nos aprovar se ele vê fé em nossos corações, em nossa vida. A fé é o discernimento da onipotência dele. A fé é a obediência radical consciente naquilo que ele está mandando fazer. E a fé é o desfrute da presença e da companhia dele. Então, que a gente possa se levantar nessa noite com o coração verdadeiramente contrito na presença do nosso Deus. Porque quando a gente olha para essas verdades de fé, a gente precisa gerar quebrantamento, arrependimento, gerar comoção, gerar conversão. A gente precisa se mobilizar, entrar numa ação intencional de volta, de retorno, de busca do Senhor, em espírito e em verdade. O versículo 17 e 19 diz assim, fique de olhos fechados ainda, mas escute. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pense na fé desse homem. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho porque ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele confiava na promessa, ele sabia discernir a onipotência do Senhor, ele sabia que o critério de aprovação que ele precisava era a fé, ele sabia que o desfrute da presença era mais importante do que qualquer coisa que Deus pudesse fazer. Mas, acima de tudo, ele confiava até o fim que aquilo que Deus prometeu, ele seria fiel, inamovivelmente, inflexivelmente, para cumprir do jeito que ele prometeu. E hoje aqui tem pessoas que receberam promessas do Senhor. Talvez tenham se esquecido, talvez tenham amortecido a lembrança, a memória. Mas o Senhor quer que você traga à memória hoje aquilo que traz esperança, aquilo que renova a fé, aquilo que acende o ânimo. Então traga à memória as promessas que você recebeu, porque é nelas que você precisa crer. É nelas que você precisa confiar, porque o que fez a promessa é fiel.